João 4. João 4. Amém? Todo mundo achou? Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: "Como, sendo tu, judeu, me pedes de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos." Versículo 10, o último. Respondeu-lhe Jesus: "Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva." Amém? Pode todo mundo assentar? Confesso que eu estava mais tranquilo, né? Mas foi bom assim também, porque senão às vezes no culto a gente ia pensar, né? Onde será que a gente vai pregar e aquela coisa toda. Então é bom quando o Senhor deixa a gente tranquilo também nesse aspecto. Essa canção que eu cantei agora faz menção a essa passagem da mulher samaritana, né? Que todo mundo conhece, ou a maioria que deve conhecer. A gente sempre fala sobre ela. Eu falei sobre ela ontem também um pouquinho, e agora a gente vai aprofundar um pouco, né? Porque a Bíblia diz que os fariseus começaram a notar Jesus onde ele estava, porque os discípulos estavam batizando, né? Também, mais do que João. E a Bíblia faz menção de dizer que Jesus não batizava, mas os discípulos, né? Então, um belo dia, Jesus decide voltar para onde ele estava. Ele quer voltar para a Galileia, né? Estava na Judeia, voltar para a Galileia. E essa história, ela é muito conhecida para nós, mas a Bíblia, ela é viva. Então, mesmo que a gente repita várias passagens, Deus vai falar conosco de maneira diferente, né? Jesus decide voltar e ele faz aquilo que ninguém faria, né? Jesus passa por uma cidade samaritana chamada Sicar. Um judeu não passaria por lá. Um judeu daria a volta, passaria por outros lugares, porque o povo samaritano e o povo judeu já não tinham mais aquela ligação que foi perdida lá atrás, né? Quando o povo foi cativo. O povo de Samaria, quando foi cativo, quando o povo de Israel foi cativo, o povo de Samaria se misturou, né? Teve aquela coisa, criou-se aquela inimizade, porque não era mais aquele povo escolhido de Deus, era um povo mestiço, né? E essa rivalidade foi criando tamanho, foi criando história, até nós chegarmos nessa passagem. E a gente percebe uma coisa muito interessante, que Jesus não está nem aí para os costumes, né, para as culturas, ele não está nem aí para os limites que a gente coloca. Se a gente tentar colocar Jesus numa caixinha, ele vai sair dessa caixinha, porque ele é maior, né? Ele não está preso aos nossos dogmas. O que importa para ele é a alma, né? É a gente, a nossa vida, é isso que realmente importa. Porque se fosse outro, eu ia falar assim: não vou passar por ali não, eu sou judeu, né? Igual Pedro, quando Deus mandou uma visão onde era para matar um animal e comer, ele falou: não, Deus, eu sou puro, não vou fazer isso não, né? Mas era o próprio Deus que estava falando. Deus está fora dessa caixinha e desses dogmas que a gente coloca. E eu falei uma coisa interessante aqui ontem, que eu vou até repetir. Jesus, ele preparava as melhores mensagens, eu creio assim. As melhores mensagens escritas na Bíblia, Jesus falou, não foi para uma multidão, né? Mas foi para pessoas individuais. Vários momentos ele teve a oportunidade de se manifestar como um Messias, né? De se manifestar como Salvador, como Filho de Deus. Ele decide se manifestar
para uma mulher samaritana. Sozinho, sem ninguém, não tinha mais ninguém. Como era uma coisa muito forte falar que era o Filho de Deus, se fosse eu ou você, a gente ia escolher um lugar onde tivesse cheio de gente, né? Mas Jesus não está preocupado com multidão, não está preocupado com nada disso. Ele quer alcançar a vida. Então ele espera, a Bíblia diz que já era meio-dia, e vem uma mulher samaritana tirar água. E ele puxando o assunto fala, me dá de beber, né? E a gente já conhece essa história, eu não vou nem me aprofundar muito nisso, do diálogo que ela teve com Jesus. Eu não quero me aprofundar muito nisso exatamente. A questão é que Jesus não mediu nenhuma circunstância, não mediu nenhum para chegar numa mulher samaritana. E quando a gente começa a parar para pensar nisso, a gente começa a parar para pensar, se olhar no espelho, sabe? Analisar a nossa vida. Jesus também não mediu circunstância, não mediu a ação para chegar na minha vida e na sua vida, né? Porque a gente também é um povo separado, vamos pôr assim. A gente era um povo separado do povo de Deus, a gente é gentil, né? Que é povo de Deus através da fé, amém, muito bom. Mas a gente era um povo separado, desde o pecado de Adão, nós ficamos separados também. Aí Deus faz aquilo que não era para fazer aos olhos dos homens, né? Mas Ele faz, né? Ele entrega o Filho, Ele se aproxima de nós. De modo que Ele entendia que aquela mulher estava sedenta, mas não percebia, né? Só que aquela mulher, Ele sabia que aquela mulher estava sedenta de algo que ela não ia conseguir ter sozinha. Então Ele vai falando com a mulher, olha mulher, se você conhecesse quem está falando com você aqui, você me pediria de beber e eu te daria, sabe, eu te daria águas vivas que não iam acabar amanhã. Você tem sede agora, a água que você tem, ela vai se acabar um dia, mas o que eu tenho para te dar não se acaba assim. O que eu tenho para te dar não é algo palpável, não é algo que você pode conseguir sozinho, mas é o que eu consigo fazer e que nada destrói, nada é capaz de acabar com isso. Então a mulher fala, visto que, então me dá dessa água para beber, né? E ele consegue chegar naquela mulher, porque ele sabia, Jesus sempre soube como chegar em qualquer pessoa, né? Isso é interessante. Jesus sempre soube chegar em qualquer pessoa, porque Ele é Deus Todo-Poderoso que conhece o meu e o seu coração. Talvez o meu discurso para você não vai cair bem, mas o que Deus tem, com certeza vai cair para qualquer coração aqui, porque Ele sabe, Ele entende a nossa individualidade, né? Então Ele vai falando com a mulher, e Ele diz assim, todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Ela reconhecia que toda a água que ela tinha ali, ela ia precisar de novo, e mais de novo. E Jesus está falando de uma água que ela não ia mais ter sede, né? E Jesus fala com ela então, vai lá, chama seu marido. E ela responde, né? Não tenho marido, disse-lhe. Respondeu ela, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tens razão em dizer que não tem marido, pois já tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Porque Jesus conhece, não tem como enganar Jesus, né? Jesus sabe, por mais que ninguém mais saiba, só você. Mas Jesus também sabe do seu particular, sabe das suas falhas, e isso não impede que Ele se achegue a você. Jesus sabe das minhas falhas, vou falar de mim agora também, mas isso não impediu que Ele se achegasse a mim, que Ele se aproximasse de mim, para que eu conseguisse me remir nele, né? É um amor que a gente nunca vai entender, mas é assim que funciona, né? Ele sabia, Ele conhecia do íntimo. Então a mulher fala, visto que tu és profeta, porque os samaritanos, eles criam várias vezes que apareciam vários profetas. Até a cabala judaica, eles também criam nisso, que é um esoterismo, né? Vamos pôr assim. Então ela pensou, não, você é profeta, você está sabendo quantos maridos eu já tive ou quantos eu não tenho, né?
E ele fala, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não importa quantos maridos ela teve. Não importa nem de qual nacionalidade ela era, se ela era samaritana, se ela era de outra cidade ali, não importa. Deus não saiu perguntando, ei, você é uma samaritana? Não. Você é mulher? Também não. Ele só falou assim, ó, eu quero ter um diálogo com você. Eu estou com sede, me dá de beber. Pronto. Deus não está preocupado exatamente com isso, Ele quer chegar na pessoa. E aí Ele chega, porque essa história aí é baseada, é um modelo do que aconteceu conosco. Porque a pessoa sem Deus, ele vai procurando alegrias e mais alegrias. Vamos imaginar que essa água simboliza isso. Vai buscar alegrias e mais alegrias. E vai buscar, como é que eu posso dizer? Vai buscar completude em algumas coisas. Quando eu conseguir tal coisa, eu estou bem. Quando eu conseguir tal coisa, eu estou bem. E Jesus estava falando, você só vai estar bem quando você tiver da água que eu tenho para te dar. Aí sim, aí você vai estar completo. Ah, mas e a forma? Como é que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que estar em um lugar? Será que eu tenho que estar em outro? Deus é Espírito. Significa que nós o adoramos em qualquer lugar, a todo tempo, não tem mais regra. Temos liberdade em Deus para adorar a Ele a qualquer momento. Nós somos a mulher samaritana que muitas vezes estamos presos em muita coisa. E Deus está falando, eu vim para dar liberdade. É uma liberdade que não está presa no tempo. Você pode... Ah, é aonde? É no monte? É aqui ou não é? É na Assembleia? É na Batista? Não tem lugar. Todo lugar é lugar. Deus é Espírito. É no trabalho? É no trabalho. Eu tenho água para te dar. E uma água que ninguém pode mais dar. É Jesus que está falando. É Jesus. E como a música estava falando antes, a gente muitas vezes tem essa sede. A gente teve essa sede, mas nós temos um Jesus que apareceu para nós. Olha a importância disso. Jesus apareceu para nós e nós deixamos de ter aquela sede insaciável. De modo que eu não preciso beber uma bebida alcoólica para tirar a minha tristeza. Eu não preciso me entregar nos vícios para tirar a minha tristeza. Eu preciso estar em Cristo Jesus, porque Ele falou que vinde a mim os cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É a Cristo Jesus quem nós temos que recorrer, porque é Ele que é capaz de dar essa água aqui. E Jesus não mente. Eu não preciso, ficar me entregue aos vícios, ou pular 4 dias no carnaval para falar que, eu não preciso disso. A alegria que o mundo dá, ela acaba. Mas a alegria que Deus dá, a Bíblia diz que ela jorra uma vida eterna. E todos nós sabemos disso, nós estamos aqui, nós éramos os samaritanos que Jesus encontrou. Isso é muito pesado. Nós éramos os samaritanos que Jesus encontrou. Não importava quantos pecados a gente tinha. O importante é que depois de se apresentar a Ele e ver, ter uma experiência com Ele, não dá mais para ficar do mesmo jeito, né, irmãos? A gente está falando de um Deus que não está preso ao que a gente pensa. Talvez se fôssemos nós e tivéssemos alguém, que a gente julgasse ser todo errado e passando em frente a gente podia cortar caminho ou fechar a cara. A gente está falando de um Jesus que não está preocupado com isso, se a roupa dele é de um jeito, se ele é de uma outra cultura. Não, Jesus não está preocupado com isso. Jesus está vendo uma vida. Ele enxerga isso, ele não enxerga o nome de alguém que está aqui. Aqui tem várias pessoas, ele não enxerga os nomes. Ele enxerga uma vida que está aqui, que depende de Jesus, que é carente da graça e misericórdia de Deus, assim como eu, todos nós. E aí depois disso, a gente só tem uma coisa, o que o irmão Fernando falou também, a gratidão, né? Porque se a gente entende, né,
que nós éramos samaritanos e que Jesus apareceu para a gente em algum determinado momento da vida. Eu não sei qual. Para mim eu sei qual que foi o determinado momento, mas cada um tem uma experiência com Deus. Em algum momento Jesus apareceu para você. Significa que agora você é grato porque você tem vida. Ah, mas amanhã vai ter trabalho, vai ter isso, vai ter aquilo. Nossa, é correria. Tudo bem, mas você tem vida, sabe? Ah, como é que eu vou pagar tal coisa, não sei o que. Você sempre vai ter algumas coisas. Mas a alegria da salvação, essa não pode ser tirada de nós de maneira nenhuma. A completude de saber que eu tenho um Redentor, que eu estou completo, isso não pode ser tirado de nós. E se em algum momento a gente vacilar, vamos para o poço de novo para encontrar Jesus e falar: meu Deus, me dá dessa água, porque eu ainda não peguei. Eu preciso dessa água. Porque nós éramos a mulher samaritana. Nós éramos aquele, como a música diz, né? A quem a gente esperou a vida inteira. Já parou para pensar que a todo momento o homem, o ser humano, ele sempre busca alguma coisa para idolatrar? Seja várias religiões aí, eles fazem imagens, fazem isso, fazem aquilo, ou que não seja imagem, sempre o ser humano busca alguma coisa, né, para venerar, para fazer alguma coisa, porque a gente está sempre buscando o nosso Criador e não sabe como, né? O ser humano está sempre buscando o Criador, está sempre buscando alguma coisa, e às vezes ele não encontra, mas nós encontramos Jesus. Nós encontramos aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. Nós encontramos, porque Cristo é o segundo Adão. Então nós encontramos o segundo Adão. Se o primeiro Adão fez com que fosse tirado algo de nós, nós temos o segundo Adão. O Deus Todo-Poderoso que se aproximou de nós na cruz do Calvário, né? Gosto muito daquela passagem que não existe nada em nós, né, que seja bom na nossa carne, para agradar a Deus, mas Ele se aproximou de nós. E pode até ser um pouco repetitivo, né, mas é a mais pura verdade do Evangelho. A verdade é que a gente é a mulher samaritana e precisa de um Redentor, alguém para nos dar água que jorra para a vida. E quando nós encontramos, meu irmão, aí a gente tem que seguir o exemplo dela. Porque a Bíblia vai dizer que depois que essa mulher encontrou Jesus, falou com Jesus, nunca mais ela foi a mesma pessoa. A Bíblia diz que essa mulher levou pessoas da cidade para ir ver Jesus. E aí vem a parte que chama a nossa atenção também. Porque se em um momento a gente é o samaritano que entendeu, que tem a vida, sabe, que é completo, a gente tem que chamar as outras pessoas para isso também. Se o Evangelho é tão bom assim, se eu creio que o Evangelho é bom, se eu falo, eu sou evangélico porque eu sei que é bom e eu não falo de Deus para ninguém, talvez eu não tenha ainda encontrado a água da vida. Porque a água da vida faz com que eu chame outras pessoas para isso também. É bom, eu tenho que falar como ela. Vem ver, o Jesus, o Messias está aqui. Vem ver Ele, que disse coisas sobre a minha vida, assim como ela falou, que disse coisas sobre a minha vida. Ele é o Messias, venham ver Ele. Se o Evangelho é bom, nós temos que fazer isso como ela fez também. É trazer mais pessoas ainda para perto de Deus. Porque o Evangelho é bom, porque Cristo é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque eu fui remido, porque você foi salvo por Cristo, porque você não conseguia de nenhum jeito se aproximar de Deus, se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pelo sangue de Jesus na cruz. Você não tem sede mais hoje por isso. Pode ser que a gente passe por problemas, né? A gente sabe na igreja como é que está a situação, muitos tristes ainda, mas uma coisa é certa, a alegria que Jesus dá, ela jorra para a vida. Pode ser que a gente passe por algumas tristezas momentâneas, como foi falado aqui, pode ser que a gente passe, mas eu vou dizer, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Não tem nada que tire essa verdade do nosso coração. Aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para terminar, ele não faz nada incompleto, irmão. Nunca. Então seja grato a Deus. Agora é momento realmente de gratidão, porque nós não somos mais aquele samaritano sem Jesus. Nós não somos mais aquele samaritano que depende da água todos os dias. Nós temos um Redentor que nos deu água.
que jorra para a vida eterna, e eu tenho que fazer com que essa água seja transmitida a outras pessoas. Eu tenho que falar, venham ver aqui o que Jesus fez na minha vida. Você tem que falar, venha ver o que Jesus fez na minha vida. Eu era assim, assim, assado, hoje eu não sou mais. Eu era assim, 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 graças a Deus eu não sou mais. Eu tenho Cristo, eu sou completo, eu tenho Cristo. Eu estou aflito, sobrecarregado. Aí a Bíblia vai dizer, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tudo que a gente precisar está em Deus. Por isso que quando ele fala para Moisés lá na frente, lá atrás no caso, né? Diga que o eu sou te enviou. Eu sou o quê? Eu sou tudo. Deus não tem limitação, Ele é todas as coisas. Você precisa disso, Ele é. Você precisa daquilo, Ele é, né? Deus é tudo. Deus é bom, Ele é amor. A Bíblia também vai dizer que Ele é terrível, né? E é assim que funciona. Deus é todas as coisas. Então eu tenho que viver uma vida para Deus sabendo que Ele não vai se limitar à minha caixinha que eu coloquei. Porque nós criamos uma caixinha que a gente entende assim, se eu fizer tal coisa, está tudo bem. Mas Deus não fica limitado nessa caixinha chamada cérebro humano. Deus está acima disso. Deus faz aquilo que a gente não consegue imaginar, mas Ele faz. Pelo poder dEle, por amor a Ele mesmo e por amor a nós. Vamos ser gratos a Deus, entregar nossa vida a Deus. Sem andar ansioso, sabe? Mas como é que vai ser o dia amanhã? Eu não sei, eu sei que Ele me prometeu que eu ia ter água, que eu não ia mais ter sede. É isso que importa. Como é que vai ser amanhã? Eu não sei, a Bíblia diz que eu não vou mais ter sede. A Bíblia diz que a água que Ele tem para me dar vai jorrar para a vida. Então eu não posso pensar na morte, eu tenho que pensar na vida. É isso que importa no final das contas. É sobre isso, é sobre ser grato a Deus e confiar em Deus todos os dias da nossa vida. Porque sozinho a gente já sabia que não ia conseguir nada. Amém? Vamos levantar e vamos orar.